como os brasileiros preferem o Canadá já há muitos anos, a gente vai explicar um pouco desses motivos, quais são os caminhos a serem seguidos. O Canadá é um país muito próspero, ele dá muita oportunidade. Eu brinco que é muito difícil ela não conseguir sair de lá. Não há limite de idade, vamos deixar isso muito claro. Qualquer pessoa com qualquer idade está apto a fazer um intercâmbio no Canadá. Isso é cada vez mais comum, tenha como intenção educação. Imersão, a viver a língua, é o grande diferencial do intercâmbio quando você compara com tentar aprender qualquer língua aqui no Brasil. Mais uma vez, o Canadá é uma grande mãe e oferece muitas opções. Então hoje é o dia que nós vamos te ajudar a fazer um intercâmbio no Canadá. Na verdade, você vai saber tudo a respeito, porque eu e a super Tati Benite, diretora intergaláctica da Ayla aqui. Intergaláctica é seu novo. É verdade. É uma instituição focada em alunos internacionais do Canadá, certo, Tati? Corretíssimo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar as informações que a gente conhece, né? A gente já está nessa estrada longa há muito tempo. E a nossa vibe, a gente bateu um papo aqui antes, é fazer com que as pessoas tenham acesso à maior quantidade de conteúdo para contribuir para que um dia elas façam um intercâmbio no exterior. Sem dúvida, sem dúvida. E como o Canadá... É a nossa missão, assim, né? Nossa missão, né? E como os brasileiros preferem o Canadá já há muitos anos, a gente vai explicar um pouco desses motivos, quais são os caminhos a serem seguidos. Afinal de contas, quem pode fazer intercâmbio no Canadá? Quem pode? Eu adoraria falar todo mundo, mas o Canadá é muito democrático, né? É um país que recebe alunos de vários perfis de idade. Mas eu diria concretamente, para quem quer individualmente, não desconsiderando os acampamentos de férias que recebem alunos mais jovens. São mais para jovens. A partir de 15 anos de idade já dá para fazer um programa individual. A grande maioria dos alunos brasileiros que vêm falando no mercado de trabalho é dos 19 mais. Esse é o perfil principal. A última vez que eu tive em Vancouver, eu confesso que eu tive uma impressão que era 20, 28 anos a maioria das pessoas. Eu já vejo um perfil um pouco mais de um jovem adulto, assim, pós-faculdade, já buscando novos caminhos. O Canadá é um país muito próspero, ele dá muita oportunidade. Eu brinco que é muito difícil ela não conseguir sair de lá, porque só falta ele massagear o pé. Você prefere Vancouver ou Toronto? Ai, meu Deus, essa pergunta é muito difícil. Você sabe que é uma pergunta... Eu prefiro Vancouver. É quase existencial. Meus amigos de Toronto que me perdoem. Você sabe o que é difícil pra mim? Todo ano eu tenho uma opinião diferente. É quase uma coisa meio bipolar, sabe? Porque são cidades tão diferentes, com perfis tão diferentes e tão maravilhosas. É verdade. O pessoal da imigração lá já me conhece, já. Né? Que eu vou lá, eu entro. Inclusive, quarta-feira estou indo pra lá, né? Vou o tempo inteiro pra lá. Tem momentos da minha vida que eu prefiro Vancouver. Vancouver é uma cidade, de fato, muito delicinha. Mais natureza. Você tá no centro, parece que você tá na Disney, assim. Foi viabilizada pelo Walt Disney. Porque ela é toda bonitinha. As florezinhas ali, os jardins bonitinhos. Onde você olha, você vê o mar, né? Você vê o Pacífico ali, que é a coisa mais maravilhosa, e as montanhas ao redor. Então parece que tá num cenário de filme, né? Verdade. Que com um elemento que é muito importante, que é o próprio canadense, né? E é engraçado, esse bate-papo, acho que ele é muito bacana, porque eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma referência muito grande estadunidense, né? Essa nossa referência cultural de filme e tal, de conhecer um pouco da cultura estadunidense, principalmente. Quando pensa em Canadá, pensa automaticamente em Estados Unidos. Então a cultura do canadense é igualzinha à do estadunidense. E a realidade é que, claro, tem referências culturais que são parecidas, mas o canadense, concretamente, é muito diferente do estadunidense. E você acha que em Vancouver e Toronto eles têm muita diferença? Eu acho que tem um pouco de diferença, sim. Pensa o seguinte, é como se fosse o carioca com o Rio, agora é polêmica. É o carioca e o paulista. Então, o canadense de Vancouver é um pessoal que tem paz no coração, um pessoal que é extremamente saudável, todo mundo. Eu volto de lá, assim, jurando que eu vou voltar a comer saudável, vou comer salada, vou fazer yoga, vou fazer exercício todos os dias. Nem sempre acontece quando a gente volta, né, pro Brasil, mas é um estilo de vida mais ao ar livre. E naturalmente as pessoas vão se alinhar com essa vibe, como né? A gente tá falando de Toronto, que é um grande centro, como aqui em São Paulo, eu acho que é talvez por isso que eu falo que eu prefiro Vancouver, né? Agora, você gosta, né, da lifestyle mais outdoor, vamos fazer mais pra fora.
esportes, assim, né? Um snowboard, logo ali atravessou a ponte Eu ali quero em Vancouver. entender quem acha legal fazer caminhadas, hiking, caminhar 3 horas. Se você gosta, Vancouver é pra você. Tem o que não falta, né? É trilha, enfim, tem muita coisa legal pra fazer. Tanto no verão quanto no inverno, né? Exatamente. E quando a gente fala de grande centro, a gente tá falando de Toronto, assemelha-se muito a São Paulo. Sim. Agora, idade a gente já entendeu que 20 a 28 tem uma grande maioria, mas não há limite de idade. Vamos deixar isso muito claro. Qualquer pessoa com qualquer idade tá apto a fazer um intercâmbio no Canadá. Isso é cada desde vez mais que tenha comum, inclusive. como intenção educação. Intercâmbio significa que estou passando um tempo fora investindo na minha educação. O ponto de partida é idioma. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar inglês, seja do nível básico, às vezes tem um nível intermediário ou um nível que ele acha que é intermediário. E aí Acontece. Bastante. Mas você também tem aquele ponto, né? Às vezes você faz anos da tua vida em inglês aqui. Verdade. E aí no nível lá do teu certificado dá avançado, mas quando você chega no Canadá, você percebe que o teu nível concretamente ali mas você sabe que, assim, o que eu mais vejo de perguntas quando a gente solta o vídeo e com inglês zero eu posso, com inglês básico eu posso, porque acho que há alguns receios nesse sentido. Então acho que é válido a gente reforçar que pode sim. The books on the table. Você tem o seu lugar lá no Canadá, fique tranquilo. E eu acho que principalmente aí conectando com o próprio destino, que o canadense de fato é muito receptivo. É anglo-saxônico, ele não vai dar um abraço, um beijo no rosto. Mas eu sempre faço esse teste, eu fiz esse teste, eu vou fazer de novo, vou gravar. Vou ver se eu vou pegar uma câmera escondida, se alguém ficar me gravando de longe. Esse teste, ele funciona todas as vezes. Ande na rua, fica com o celular assim, como se estivesse no Google Maps e faz uma cara de perdido. Eu prometo, vai aparecer uma pessoa do nada, do arbusto, falando: oi, você precisa de ajuda? Você tá perdido? É um senso A cultura comum. é maravilhosa. E eu acho que pra quem nunca viajou, que tem um nível mais básico, que tem esse receio, meu Deus do céu, mas eu não falo nada. Como é que eu vou me virar? Mas não existe lugar mais seguro no mundo do tal do aeroporto. Então pode ficar tranquilo que os seus primeiros movimentos estarão dentro de um aeroporto. Sem dúvida. Ao chegar no aeroporto canadense, haverá uma pessoa com uma plaquinha com o seu nome falando: venha por aqui. Exatamente, vai ter um anjinho. Tudo vai dar certo. Tudo dará certo, Quando acredita. chega no primeiro dia em que a pessoa vai ter uma aula na escola, lá seja em Vancouver, ou seja em Toronto, outras pessoas com as mesmas dificuldades estarão do ladinho daquela pessoa. Tá todo mundo no mesmo barco, você vai encontrar vários coleguinhas ali no The Books on the Table, todo mundo vai dar a mão e vai sair correndo juntos. E reforçando, em qualquer idade. Em qualquer idade. Vai ter diversas amizades serão construídas a partir do momento em que no primeiro dia você fala aquele inglês que consegue entender um pouco, mas não sai nada na hora de falar. Beleza, tem uma noção. Vai ter o coleguinha lá da Itália, da França, da Espanha, do Japão, da China, da Coreia, seja de onde for. Da Suíça, da Colômbia. Todas essas pessoas com as mesmas dificuldades estarão farão um teste, né, de nivelamento já no primeiro dia para entender se você vai estudar com o colega que é nível básico, intermediário ou avançado. Então, quanto a nível de idioma e idade, é super democrático. Então, se você tem zero, tem um nível para te receber, tem técnica para ministrar inglês para quem não tem uma base. É claro que quanto melhor teu inglês, melhor a tua experiência. Você consegue se desenvolver mais rapidamente. Mas essa que é a parte gostosa. Mas tá tudo certo. Essa que é a parte gostosa do intercâmbio, que se diferencia, inclusive, de uma viagem de turismo. À medida que você vai aprendendo inglês, vamos reforçar, quem faz intercâmbio estuda inglês todos os dias. Todos os dias. À medida que você vai evoluindo. É imersão total ali. O quê? 3 horas em média por dia? De mínimo 3, mas tem carga horária de 4 horas e meia, 5. Então, assim, à medida que vai utilizando o tempo de sala de aula, somado às necessidades do dia a dia, comer, se transportar, conhecer pessoas. O Pula Pirata, ele é infalível. E acho que essa é a grande diferença, claro, Pula Pirata, gente, é infalível em todas as áreas da vida, inclusive no intercâmbio. Porque na hora que você precisa, você não tem outra opção. Você tá ali esperando o ônibus pra ir pra escola e você precisa se comunicar com o motorista, por mais que, eu não sei falar direito, você vai dar um jeito. Porque a necessidade faz você se desenvolver. Eu acho que a imersão, a viver a língua, é o grande diferencial do intercâmbio quando você compara com tentar aprender qualquer língua aqui no Brasil. E as pessoas ficam criticando quem fica brincando de mímicas. Pois, você tá vendo? Mímica é muito útil nesse momento. É um skill importantíssimo. Como que é o nome daquele imaginação, gente? É isso. Forma ser humano, forma indivíduos. É disso que estamos falando.
Ótimo. Então, já entendemos que idade não é uma limitação, Não. pode em qualquer idade. De fato, você vai estar estudando às vezes com alunos mais novos, mas eu já fiz alguns intercâmbios e estudei já com alunos mais velhos, alunos mais novos, e não muda nada. São Não. pessoas que estão com as mesmas dificuldades ou no mesmo estágio de aprendizado de um idioma como você. Então, tudo Porque a ótimo, gente resolvido. sempre aprende também com pessoas de gerações diferentes, né? Muito bom, diga-se de passagem. Sim. Bem, a experiência do dia a dia também é o que vai permitir que essa evolução aconteça muito rápido. Sem dúvida. Agora vamos lá para alguns outros pontos que são preocupação das pessoas. E aí, onde eu vou dormir? Onde eu vou morar? E essa pergunta de $1 milhão de dólares. Exatamente. Onde vou ficar? E mais uma vez, né? O Canadá oferece uma gama de opções de acomodação para o aluno internacional. O melhor, pensando em custo-benefício, homestay, que é casa de família, é o melhor, é o mais acessível. Eu vejo que é muito forte a cultura canadense para receber alunos internacionais. Sim. Porque o Canadá, isso é um diferencial do Canadá. O Canadá é um país feito por imigrante. Ele já foi colonizado bem pela lembrado. Grã-Bretanha e a França. Então já tem ali no DNA, na cultura, é muito doido, né? Tem gente que não fala inglês nas províncias francesas. E se você olhar o timeline historicamente do Canadá, foi um país constituído e ainda é por imigrante. Então, isso é uma pergunta também que muita gente fala assim: mas eu quero ficar numa casa de família canadense. Aham. Que bacana. O que seria uma casa de família canadense? Vou dar um exemplo de Alguém uma que família... tem uma carinha de indiano que nasceu lá. É verdade, Gente, qual o problema? Nenhum. Um exemplo que pra quem gosta do Shawn Mendes. Shawn Mendes, eu gosto. Ele é um pouco mais novo pra mim, pode ser, né? Mas se fosse da mesma idade, seria super possível, né? Que ela é louca. Tudo é possível. Tudo é possível, exatamente. Só basta acreditar, diria Exatamente. essa Você pode fazer intercâmbio, tá Xuxa, vendo? exatamente. Mas Shawn Mendes, por exemplo, você olha pra ele, o que é um cantor, pra quem não conhece, é um cantor canadense. Muita gente acha que ele é americano, mas ele é canadense. E ele, você olha pra ele, típico canadense. Sim. O Mendes veio de onde, gente? Ele é neto de português. Olha que interessante. Então teve um boom de, assim, se você olhar lá pra trás, lá na timeline, teve um boom de imigração depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Muita gente da Europa veio pro Canadá e desde então é um país que ele é constituído por imigrante. Então, O ponto da acomodação que tá aqui na mesa é de que a homestay, que é a casa de família, é a principal opção por questão de custo-benefício. Sim. Normalmente, quando você fica numa casa de família, você vai ter pelo menos um café da manhã e um jantar incluso. tem algumas opções. E até roomstay hoje, que é uma opção legal para até alguns adultos que querem fazer Às a sua vezes não própria tem refeição, só- usar uma uma cafeteira, um micro-ondas. Tem café da manhã e o jantar, e tem o full board, que é café da manhã, o almoço e o jantar. Lembrando que o almoço no Canadá não é uma refeição completa como a Bag gente faz lunch. aqui. É o pack lunch, que eles chamam, né? Que é a famosa marmitinha, né? Mas a marmitinha deles lá, de fato, assim, eu percebo quando eu tô trabalhando de lá, ninguém traz uma comida, é um lanche com uma fruta, Sim, é algo sim, mais sim, rapidinho. sim. Então, Normal. o custo-benefício, quando a gente pensa na acomodação mais a alimentação, é bem mais acessível e você vivencia um pouco mais da cultura. Você acordou de manhã, você vai Mas- tomar mas- café, você tem o contato ali Mas com uma a pergunta família. polêmica. Adoro. Você acha que é pra todo mundo? Não. 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 Então é importante a gente entender quais são as Não, outras opções não, também. Sim. Porque eu, inclusive, já fiquei numa casa de família fazendo intercâmbio no Canadá e eu passei um perrenguinho lá. Porque Qual foi seu perrengue? Meu perrengue era que era muito frio e eu descobria que eles não ligavam o aquecedor e tava no inverno. Foi Vancouver? Foi Vancouver. É que nos últimos anos, não sei o que tá acontecendo, tá ficando mais frio do que o normal. Mas isso, enfim, faz uns anos já, né? Tá? Então não dá pra passar o pano pra homestay, então. Então, aí, na verdade, a experiência foi muito bacana. No final, nos entendemos lá. Sim. E foi na época do The Books on the Table. Foi o meu primeiro intercâmbio para estudar inglês fora do Brasil. Aí, pra você explicar, como... Foi demais. Passei O imagem e direto ação. no imagem e ação. Mas, enfim, eu voltaria para uma casa de família. Naquela época, sim. Hoje em dia, provavelmente não. Sim. Porque você vai mudando um pouco de opinião, do que você tem de exigência, melhor dizendo. Exatamente. A gente vai, às vezes, ficando A mais gente tem casa de velho. família, residência estudantil. Aí da residência também pode tem ser várias apartamento, modalidades. hotel, estúdio. Você tem um mini estúdio, tem apartamento privativo com banheiro compartilhado, ambos compartilhados, o quarto e o banheiro, mas dentro de uma residência onde você compartilha as áreas comuns com outros estudantes. Então, residência tem uma gama também diferente, desde o mais privativo até o mais compartilhado. Legal. Porque aí a gente já começa a tirar algumas dúvidas da frente. O que vai compor o custo de alguém que vai fazer um intercâmbio no Canadá? Todo mundo fala, mas eu quero fazer intercâmbio, não sei se é pra mim. Então a gente tá falando basicamente, o ponto de partida é a educação. É o que você vai estudar. Sempre. A gente falou muito aqui sobre estudar inglês. Depois a gente vai falar de outras opções na sequência. Mas estamos falando de educação,
acomodação, tem a sua passagem aérea. A gente pode falar daqui a pouquinho também um pouquinho de visto. E tem seus custos no dia a dia. Alimentação, transporte e diversão. Correto? Certíssimo. Então, checklist prontíssimo. Sim. Agora vamos aprofundar um pouco essa questão das possibilidades. Então, para quem tem um inglês super básico, 0, sem dúvidas o intercâmbio é para estudar inglês. Para quem já tem um nível intermediário avançado, aí a gente tem outras opções. Temos várias opções. É aí disso que a gente podia falar agora. Podemos falar sobre isso. A partir do... Você diz outros tipos de programas que não só o inglês. Mais uma vez, o Canadá é uma grande mãe e oferece muitas opções. Então, para quem já tem um nível intermediário, já dá... E aí, sem dúvida, o que você ganha de valor com outros tipos de programas, principalmente quando você quer investir na tua carreira ou em outras habilidades. Dentro da gama de cursos, você consegue, além de General English, a gente não comentou, inglês para negócios, que é você aprender inglês técnico para área de negócio, saber fazer uma negociação em inglês, super aprender importante. Vocabulário, fazer uma apresentação num setting de business, de negócios, fazer preparatórios para certificação de proficiência, preparatório para a universidade. Penso em ir para uma universidade, mas a gente sabe que a linguagem acadêmica, até em português, é uma outra linguagem. Você pode ter uma proficiência incrível, mas você não saber fazer um texto acadêmico, ler um texto acadêmico. Vertentes de evolução do idioma inglês, então, para quem está no nível intermediário avançado e que queira alcançar rumos maiores. Agora, para além de línguas, o Canadá oferece curso vocacional, que são cursos que vão te preparar para o mercado de trabalho. Quando você fala preparar para o mercado de trabalho, você está falando do mundo ou do Canadá? Os dois, na verdade, né? Porque o conteúdo, naturalmente, ele vai ser focado no mercado canadense. Então, por exemplo, vou fazer um projeto de marketing digital. Eu tô aprendendo o projeto baseado no comportamento do cliente, na cultura do mercado canadense. Mas eu tô dividindo informação, eu tô aprendendo com um suíço, um italiano, um colombiano, um mexicano, um japonês. Então, a formação, ela é muito internacional. E a gente sabe que hoje, você não precisa trabalhar numa multinacional para você trabalhar com empresas de fora. A pandemia é uma das coisas, né? Vamos dizer que é coisa positiva, mas a pandemia acelerou essa quebra de barreiras entre os países. Você não precisa mais ser expatriado, transferido para você trabalhar para uma empresa de fora. Eu sou um exemplo disso, trabalho para uma empresa canadense que não é multinacional do Brasil. Eu trabalho há mais de 10 anos. Isso cada vez mais é comum. O modelo de home office. O modelo de home office também possibilita isso. Então, quando você se forma num curso vocacional, que é focado para o mercado, sem dúvida a formação ela é internacional. Você vai conhecer um pouco de como aquilo que você está aprendendo funciona em vários países, em diversas culturas. No Canadá a gente chama de vocacional Private College, que tem uma duração de 6 meses a 2 anos e tem como exigência pelo menos já ter um nível de inglês intermediário. Exatamente. Então, para quem fala básico, não tem como, tem que primeiro estudar inglês. Um detalhe muito importante, que é essa pergunta também vale $1 milhão de 2 milhões de dólares canadenses. Que é... Então, 3 milhões de reais. No caso, quando se está estudando inglês no Canadá, o governo não permite que se possa trabalhar, diferente da Irlanda e da Austrália. Sim, sim. Agora, se estiver fazendo esse curso vocacional chamado Private College, já desde o primeiro dia pode-se trabalhar. Então, um bom trajeto estudei inglês, atingi um nível intermediário e depois eu entrei num Private College que eu vou investir na minha carreira e com isso poderei trabalhar durante esse período, seja para manter os seus custos ou até dependendo do custo de vida que a pessoa tem, ela até consegue juntar um dinheirinho. Sim. Depende muito do perfil de cada um, padrão de vida de cada um. Bom, certo? Tá sério, 10, nota 10. Oba, fechado. Beleza, falamos de algumas modalidades de curso de inglês, falamos de algumas modalidades de private college e agora temos o public college ou universidade. Exatamente. Dá uma aula pra gente. Que faz parte também do ensino superior. O vocacional, ele tá dentro da estrutura de ensino superior e a primeira porta de entrada. E aí a gente tem o college universidade público, né? O sistema, né, a estrutura de ensino superior no Canadá é bastante diferente quando a gente compara com os Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Então é um pouco diferente, né? College universidade, quando você olha os programas, as instituições, elas são vistas da mesma forma em relação à estrutura, qualidade e investimento. É público. Quem financia, quem administra é o governo canadense. A grande diferença é o foco oferecido nos programas em cada uma dessas instituições. Então, o college público é o que a gente chama de Apply Learning, Job Oriented. O aluno vai aprender todos os conhecimentos e as habilidades que ele precisa, tecnologias, para poder exercer aquela X profissão. Enquanto universidade é focado em pesquisa, formação acadêmica. Então, ele vai te dar uma super estrutura, senso crítico, mas não obrigatoriamente ele vai
te preparar para o mercado de trabalho. Então existe uma divisão bem... inteligente, eu diria. Bem clara, exatamente. Você sabe quando esse assunto ele sempre me chama a atenção, uma forma bem fácil de explicar é a quantidade de advogados, arquitetos e médicos que reclamam quando eles se formam aqui no Brasil e não tem emprego para eles. De administração, tá todo mundo trabalhando na área, né? Advogados, todo mundo trabalhando na área, não tá. No Canadá é feito um estudo prévio para que isso não aconteça. Ou seja, se aquela determinada região tem uma necessidade daquele profissional, eles vão oferecer mais cursos naquela região. Sejam eles private college ou seja eles public college. Eu vou dar um contexto bem rapidão, assim, até meados dos anos 60 no Canadá só existiam universidades, que são as universidades em paralelo ao que são as Harvards do Canadá. Então, York University, UBC, Universidade de Toronto e por aí vai. E aí o aluno passava por um bacharelado de 4, 5 anos e ia para o mercado. As empresas, público, né? Essas instituições são públicas. O mercado começou a pressionar o governo falando o governo seguinte: eu vou absorver esse profissional recém-formado, eu não consigo de fato absorvê-lo porque ele não tem nenhum conhecimento ou skill específico para essa área. Então tá muito difícil, ele vai ser um recepcionista aqui da empresa. Foi aí que o próprio governo criou os colleges. Então os colleges eles foram criados por uma demanda do próprio mercado de trabalho. E aí que vem o pulo do gato. Todo ano o governo senta com o mercado e fala: mercado, e aí? O que a gente precisa dos próximos anos? Exatamente. E é interessante porque você já vê, vira e mexe, você vê programa abrindo, fechando, justamente porque existe essa conversa entre o que eu formo e o mercado local. Se existe, isso é uma realidade, é concreto. Se existe um programa que é oferecido dentro de um college público, na cidade de Toronto, por exemplo, obrigatoriamente naquela região existe um mercado para absorver esse profissional. Se não existir, o programa vai ser fechado. E você já vê, é muito engraçado, assim, é interessante de ver como você vê que o mercado, obviamente, é super dinâmico. Há 10 anos atrás, a gente não vivia a vida que a gente vive hoje. Não tinha, pode falar marcas, Uber, enfim, eu não pedia carro por aplicativo, não pedia, né, comida no aplicativo. Então as coisas vão mudando. Por exemplo, um programa que hoje agora já é mais comum agora em algumas instituições. E Sports Management. São profissionais que vão trabalhar dentro das empresas que organizam esses eventos de esportes, que é o Neymar que joga, são esses adolescentes que jogam, são arenas com milhares de pessoas. É encantador o quanto o mercado canadense, o mercado de trabalho canadense está à frente, porque imagino que taxa de desemprego não seja um problema, está sobrando trabalho Marcelo, lá. Agora, você tocou num ponto muito importante, que na verdade eles vivem um problema ao contrário. Né? Então, eu até falar isso, assim, a gente tem até que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala isso, porque chove um monte de gente achando, então eu vou pro Canadá. Lembrando, existe uma trajetória. Aprenda a falar inglês, amigo, amiga. Depois que você estiver falando inglês, entre num private college. Milagre a gente ainda não dá, o Canadá ainda não oferece. E no próximo vídeo daremos mais detalhes. Agora, e eu te digo mais ainda. Aí sim, essa pessoa ela vai passar por um processo de encaixar nas necessidades do mercado de trabalho. O Canadá hoje vive de fato um momento de overemployment. Tem muito mais vaga do que gente para trabalhar, mesmo. Hoje existe quase 1 milhão de vagas que estão disponíveis que não são preenchidas. Mas aí tem um ponto importante que você comentou. Além do aluno ter que ter inglês, ter uma formação profissional para de fato ele conseguir ser absorvido pelo mercado, o mercado canadense existe uma vaga. Ele só vai contratar se ele achar a pessoa para aquela vaga. Ele não vai ser contratando qualquer pessoa só porque precisa de gente. Então, por isso que, por mais que existem... Tem que ter a qualificação mais precisa. Tem que ter a qualificação. Ele não vai contratar uma pessoa, né, só para poder preencher aquela vaga. Por isso aí acontecia na década de 60, como você acabou de explicar. Agora não mais. Bom, aqui no Brasil também em outro momento, né, gente? Exato. Mas assim, a gente vai ter uma oportunidade em outros vídeos, acompanhe aqui no canal, para falar exatamente de mercado canadense. Sim. Agora, pra gente finalizar esse aspecto de estudar inglês passando um período fora. Duas coisas. Duração e visto. A gente já conecta os dois pontos. Sim, vamos lá. Então, no Canadá, para aluno internacional, existem duas opções de visto. E a gente tá falando de estudar inglês, só lembrando. Estudar inglês. Isso, importante, né, marcar. Existe um visto, para quem vai ficar até 6 meses no Canadá estudando, existe um visto que chama Visitor Visa, que é um visto de turista com permissão de estudos. Então, é um visto simples de tirar. Hoje, se não me engano, tá demorando uns 50 dias pra sair. Ele é super simples. Não precisa fazer entrevista igual o americano. Não precisa fazer entrevista, você manda a tua documentação e só correr pro abraço. Tem uma outra concessão que ser brasileiro, a gente só reclama, mas tem uma vantagem de ser brasileiro em algum lugar do mundo, e esse lugar é o Canadá. Que é a concessão que eles ofereceram pro Brasil para quem já, de duas uma, ou já tirou um visto canadense nos últimos 10 anos. Aí pra voltar. Então já lá atrás eu fiz um mês de curso, eu entro nessa regra.
ou para quem tem o visto de turista americano. Válido. Aí sim consegue tirar o ETA, que chama Electronic Travel Authorization. Você paga $7, entra lá, preenche um formulário e aí o teu visto de visitante é concedido. Então, para quem já tem o visto de turista americano, é bem bacana. E o visto de estudante. Que aí, no caso, a partir de 6 meses, aí sim o aluno obrigatoriamente precisa aplicar para o Study Permit, que é um visto de estudante. Que também é um visto que você faz, ele demora depende do ano, mas da época do ano, mas entre 5 e 6 semaninhas ele demora, não tem entrevista, você também vai mandar, você tem que só tirar a tua biometria, mas é um visto relativamente simples. Eu acho que o governo canadense também ele é bem democrático em relação à comprovação financeira, ele te dá várias opções, então... Porque eu acho que no final, o que a gente entende é que quando você fala assim, eu vou estudar inglês, por quanto tempo? 2 semanas? Um mês? 2, 3, 4, 5, 6... Depende de qual nível a pessoa está, qual a disponibilidade de recurso financeiro que ela tem. Sim. E também de poder se ausentar do país. Sim. Né? Há quem tenha uma família, há quem tenha uma relação de trabalho que não possa ficar tanto tempo. Sim. Mas, se uma pessoa estiver no nível básico, qual o mínimo de tempo você recomendaria? Pra ela ficar mínimo, uns 3 meses, mínimo. Eu acho que o mundo ideal é ficar 6 meses. Mas se ela ficar um mesinho só, alguma coisa acontece? Com certeza, com certeza. Esse que é muito maravilhoso. Mesmo para quem tem um nível básico, você vai aproveitar a experiência. É um acelerador, né? Porque, mais uma vez, a gente tem que lembrar que você tá ali, é o Pula Pirata, você é obrigado, né? Você tem que ali se desenvolver, se conectar com as pessoas, com o teu colega, o teu professor, na rua, com tua homestay, enfim. Então é como você vivesse um ano em um mês. É verdade. A imersão, você viver a língua faz toda a diferença. A conta que eu faço é muito simples. Se aqui no Brasil, quem estuda inglês estuda 2 horinhas por semana é muito. Lá se estuda 20 horas por semana. Então é 10 vezes mais. É só a hora que você tá dormindo. Ainda mais e vai chegar um ponto que você começa a sonhar em inglês. Aí você sabe que o negócio tá bom. Opa! Bom, para quem tem um nível intermediário, nós estamos falando, um mês da mesma forma, vai agregar de... O intermediário você já aproveita melhor esse um mês. Já consegue, já dar um salto legal. Mas aquela história, quanto mais tempo o aluno fica, melhor a experiência dele, né? Em todos os sentidos. Uma formação, assim, para alguém dizer assim, eu voltei falando inglês em torno de uns 6 meses. 6 meses, 6 meses, sem dúvida. Costuma aconselhar. Sim. Tati, bom, opções para chegar no Canadá podem ser voo direto, através de Air Canada. Vai para Toronto, de Toronto depois vai para Vancouver. Exatamente. Lembrando que o Canadá nós temos Toronto, nós temos Vancouver, mas também temos províncias que se fala francês. Mas no caso, para estudar inglês, essas são as 2 principais cidades. Exatamente. Tem 1 milhão de cidades, como a gente mencionou até nos Estados Unidos. Sim, sim. Agora, se a pessoa tem um visto americano, ela também pode pegar um voo que vai fazer uma conexão nos Estados Unidos. Com certeza. E chegar até o Canadá. Então a gente já falou de idade, nível de inglês, acomodação, visto... Tudo. Só falta um último assunto, pra gente encerrar o vídeo. Vamos lá. Que é os custos de vida que se tem. Transporte e alimentação e diversão. Sim. Vamos falar bem rápido. O que a gente tem de básico para as pessoas terem uma noção? Bom, bacana, em ambas as cidades, Vancouver e Toronto, o transporte público, você consegue comprar um passe semanal ou mensal. Então, você usa ilimitadamente esse passe. Toronto, por exemplo, se não me engano, tá próximo a $130 o passe mensal. Você pode entrar e sair do metrô, do streetcar, quantas vezes você quiser. E detalhe, estamos falando de transporte público que funciona e que é seguro, né? É aquela história, né? O horário, assim, o ônibus, 1h35, se ele chegar 1h36, ele pede desculpas que chegou atrasado. É igualzinho o que acontece aqui no Brasil, que você vai pro ponto de ônibus, acende uma vela mental e começa a oração. Você vai com seu iPhone, as pessoas estão lá com o MacBook dentro do ônibus e fala assim... Isso é uma coisa muito maravilhosa, ainda mais pra... Eu posso falar, eu que sou mulher, assim, você poder andar no transporte público à noite, andar na rua à noite, com seu iPhone tranquila, assim, não tem preço. Eu acho que isso também é um aspecto que pega bastante, assim. Mas pensando nos custos, eu acho que mais ou menos ali uns 130, 140 com transporte público e é ilimitado, né? E a alimentação é sempre aquele ponto, né? Se a pessoa ela vai comer fora, sempre vai custar mais caro. Em qualquer lugar do mundo, sem dúvida. Se ela Apesar fizer de que a compra comida no mercado, Canadá não é super caro. Comparado aos Estados Unidos, sem dúvidas, é muito mais em conta. Primeiro que o dólar canadense é bem mais barato que o dólar americano. Já pega e o dólar canadense tá caindo bastante, tá? A gente sempre fez uma comparação de R$1 mais barato, tá bem mais do que R$1 mais barato. Legal. Então, quando a gente converte para reais, isso também influencia bastante. Na verdade, todo mundo tem que entender que ele está fazendo um investimento em educação. É claro, que se eu for na ponta do lápis, talvez seja um custo de vida mais alto do que você tem aqui no Brasil. Sim. Mas tratando-se de investimento, vale muito a pena. Sim. E quando você olha a conta de um supermercado,
vai ser mais em conta do que um restaurante. Sem dúvida. Quando você cozinha em casa, você consegue controlar mais as suas despesas com alimentação. Você sabe isso melhor do que eu, mas quando eu falo com pessoas que moram lá, a sensação das pessoas que moram é de que lá elas têm uma economia maior com o mercado do que aqui no Brasil. Muito mais. E outra coisa, mais uma vez, lembrando que Canadá não é Estados Unidos. Lá você consegue comprar comida de verdade, comida, né? Então, carne, frutos do mar, vegetais. E não é extremamente caro, como é nos Estados Unidos. Então dá pra você se alimentar muito bem. Aliás, o canadense é extremamente saudável. Não é um país que se você me perguntar onde tem um McDonald's, claro que tem fast food, mas eu tenho dificuldade de lembrar onde fica. Verdade. Você tem comida de tudo. Então, eu também não consigo comida lembrar. Japonesa, comida árabe. Legal. Comida asiática de uma forma geral, vietnamita, tailandesa e por aí vai. Então você encontra muita opção gostosa e o custo é muito mais acessível. Legal. Bom, a diversão vai de acordo com o budget, né, com o orçamento de cada um. Quando você está numa escola, são muitas atividades gratuitas feitas com os demais alunos. Sim. Então isso ajuda muito no desenvolvimento pessoal. Agora, para se divertir, existem passeios pagos, existem viagens que são pagas. Sim. E no final vai de acordo com o orçamento de cada um. Sim. Certo? Certíssimo. E também tem muito. O Canadá oferece muita atividade nos parques, nos museus de graça. Então também tem coisa acessível. É importante olhar a época do ano que está indo para dessas cidades. Exatamente. Algumas cidades, mais atividades ao ar livre, menos ao ar livre. E as atividades que são oferecidas pelas escolas, geralmente a gente consegue uma negociação diferenciada. Então é mais barato, você vai com um grupo, é um outro canal para você conhecer pessoas de outros lugares, de outros níveis, de outras nacionalidades. Não, e dicas de passagem que eu tive em Vancouver, na Isla aqui de Vancouver esse ano. E assim, entupido de aluno e aquele monte de gente, tudo quanto é lugar, é maravilhoso. Quando aquele ser humano daquele país, você nunca ouviu falar na sua vida, tem alguém estudando lá com a gente. E quando eu estive em Toronto, a mesma coisa. Tem uma super vibe, isso acho que é muito bacana. E eu acho que isso é um aspecto, eu fui fazer intercâmbio ano passado, né? Porque eu trabalho com isso, mas a gente não para de estudar, a gente de fato vive a experiência que a gente, né, que eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu sou apaixonada pelo que eu, né, porque eu faço, porque eu vendo, eu realmente acredito. E eu percebi que essa parte social é muito importante também. Você pode ter professor de Harvard, mas se você depois da aula você não tem o teu grupinho de amigos pra continuar praticando, pra você vivenciar coisas diferentes. Isso, claro. Não, a sua experiência ela não é. Não, isso é um intercâmbio. Exatamente. É essa vivência. E ganhar uns Airbnbs aí, né, no mundo. Né, umas casinhas aí de graça pra ficar depois, é bom, Tati, né? Top. Assim, olha o que a gente falou no início do vídeo, depois vocês avaliem, deixem seu comentário, porque a nossa promessa é de que você vai fazer sim um intercâmbio no Canadá, só depende de planejamento, claro, financeiro, de tempo, mas informação de sobra aqui no vídeo para todo mundo com fazer um intercâmbio. Com certeza, espero ter ajudado o pessoal que tá escutando a gente, tá vendo a gente agora. Se deixasse a gente ficava aqui até amanhã, né? Mas tinha tanta coisa pra falar, mas eu tenho que me controlar. Valeu então, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.